se existe uma cidade hoje chamada São João del Rei, que tem aí consegue aí abrigar 90 e poucas mil pessoas, quase 100 mil, e a gente é o que é, com essas características arquitetônicas, etc., a gente deve à Serra do Lenheiro. E ela é isso, ela é um arquivo a céu aberto, ela ali fala dos nossos antepassados europeus, fala dos nossos antepassados indígenas, que muitos devem ter passado por genocídio, mas alguns sobreviveram e foram incorporados a essa sociedade que foi colocada aqui. Então, assim, nós somos também fruto da Serra do Lenheiro. Eu sou Bruno Nascimento Campos, tenho 42 anos, sou historiador e burocrata. Eu trabalho aqui nesse lugar. A Serra, ela está aqui muito antes da cidade, né? Então, assim, a cidade é dependente dela, mas ela não é dependente da cidade. Mas a gente chegou aqui, ocupou esse espaço, mesmo antes dos europeus chegarem, e interagimos com essa serra, assim, de forma secular. A gente tem pelo menos 3 sítios arqueológicos com pinturas rupestres nesse espaço. O humano e a serra estão aqui muito antes de São João. E São João é cria da Serra do Lenheiro, porque assim, o ouro que saiu dela, as águas que foram usadas para lavar o ouro achado em outros lugares, assim, é inexplicável. E fora que o nome dela já sugere uma função muito importante que ela teve por muito tempo, né? Que é Lenheiro. Ela aparece como referência de alguns viajantes que passaram aqui no século XVIII e XIX, às vezes com outros nomes, porque efetivamente não necessariamente ela teve esse nome nesse tempo da existência de São João del Rei, o mesmo nome. E ela mesma hoje tem vários nomes, né? Boa parte da água usada na mineração aqui em São João del Rei tem vestígio lá, de como essa água foi utilizada, de como essa água foi transportada, né, para outros lugares para fazer a lavagem da terra necessária para a extração do ouro. A gente tem o canal dos ingleses, né, dito canal dos ingleses, que de inglês não tem nada, eles já pegaram aquele canal pronto, feito anteriormente por, não vou lembrar o nome do comerciante, mas havia um comerciante que fez que estruturou aquilo com sua escravaria, né? Então basicamente aquilo é obra de escravo, obra mesmo, né? Literalmente. Os escravos que vieram aqui para São João, eles são da região ali do Congo, Angola, etc. Então eles já tinham algum conhecimento na questão da mineração. Então, assim, aquela obra ali é meio que fruto disso, né? Fruto desse conhecimento roubado, assim, explorado, sem a devida contrapartida. Bom, ainda é um lugar hoje, né? A mineração passou em boa parte, ainda tem potencial aí, mas hoje não se minera ali mais. Mas ela tem usos religiosos há muito tempo também, não só católicos, como de outras religiões, inclusive evangélicos, religiões de matriz afro-brasileira. Então, sim, ela tem lá santuários espalhados ao longo dela. É uma serra onde nós humanos deixamos muitas marcas. Então, assim, você tem objetos ligados à mineração, objetos ligados aos indígenas, né, aos povos originários aqui, sejam inclusive povos originários que não ainda praticavam agricultura, então a gente ainda tem vestígios disso ali. Era um lugar, ali tem bioma, tem parte do a região aqui como um todo é a transição de Cerrado e Mata Atlântica, então tem pedaços que são predominantemente cerrado, tem pedaços de Mata Atlântica, bem pequenininhos, mas tem ainda. E tinha campo, né? Campo rupestre, que é basicamente grama. Né? Tem a serra contempla essa diversidade. Mas assim, só lembrando que a gente chama esse complexo de Serra do Lenheiro, mas lá dentro tem vários nomes. Tem
o Morro do Caetitu, tem a Serra de Santo Antônio, tem a Serra do Rio das Mortes, tem outros nomes também, tem Arambinga. Aquelas figuras que tem ali algumas representações antropomórficas, né, de pessoas, que não era algo muito comum. Ela tem cenas do cotidiano, coisas assim. Tem um outro sítio que é próximo do sítio mais famoso que fica lá na área militar, que esses sim representam, para mim eu vejo como um meme antigo, porque assim, é uma espécie de gato, um felino, correndo atrás de duas pessoas que estão com o braço. Então, é próximo do sítio que é mais famoso, e tem um outro sítio que é mais longe, esse fica numa área até muito pouco acessível, que é uma espécie de gruta, uma caverna, onde mas ela não é totalmente fechada, mas tem uma representação no teto que ainda sobra lá, ainda tem representação do céu no teto dessa loca ali, não sei como é que eu vou chamar aquilo, não. Se é uma caverninha, e ela dá vista para o Rio das Mortes. Então ela já está numa área mais afastada aqui do centro da cidade. Na Serra do Lenhento tem marcas de gerações de humanos de várias procedências ali naquele lugar. Então, assim, ela te diz, sem ter uma palavra escrita, ela te fala muito sobre mineração, sobre escravidão no Brasil, no período colonial e imperial, fala muito sobre a vida do cotidiano das pessoas, hoje, ontem, no passado. Ela fala muito sobre o modo de viver das pessoas, então, assim, o próprio nome, né? Lenheiro. Então, assim, as pessoas dependeram daquele lugar para energia, para cozinhar, para o básico. Então, assim, aquilo tem marcas, assim, é um potencial infindável, basta a gente ter o olhar um pouco sensível assim, fala de tudo. Fala de civilizações pré-históricas, né? Hoje nem se fala mais assim pré-histórica, mas também não vou lembrar o termo correto, não. Mas fala de civilizações, de povos anteriores à agricultura, fala da transição para a agricultura, fala do europeu chegando, fala do europeu vivendo aqui, fala do europeu explorando aqui, trazendo escravos para cá, fala tudo. A, a relação a relação dos povos originários era também de exploração. A gente nunca pode esquecer que há uma exploração por esses sujeitos, mas a escala é quase assim recuperável, vamos dizer assim. Você tira um recurso, mas aquele recurso praticamente se restabelece, se renova, sem grandes perdas, vamos dizer assim. E a gente tem do período da chegada dos europeus com a vinda dos escravos também, né, que foram trazidos juntos. Aí a gente tem um momento de altíssima exploração minerária e de recursos de toda a natureza, inclusive a lenha. Lenha, animais de caça. Então, assim, a gente teve esse período de exploração disso. A mineração, ela veio até muito recente, cada vez diminuindo em escala mais, mas ela esteve presente lá até muito tempo. É um risco dela voltar, porque você entra no site da Agência Nacional de Mineração, grandes lotes de exploração estão disponíveis da Serra do Lenheiro, ela está toda loteada já, mas a gente também, por outro lado, tem os mecanismos de proteção
hoje municipal, que seria o tombamento da serra e de um perímetro em torno dela. Então ela tem alguns mecanismos de proteção, frágeis, mas tem. E dos anos 70 para cá, as pessoas meio que, poucas pessoas passaram a frequentar a serra por algum tipo de lazer. Então não tem mais essa relação comercial. Ainda tem gente que mora, etc., explora o sítiozinho, planta alguma coisa, etc. Mas assim, a cidade vivia muito mais a serra antes, porque ela dependia da serra para recursos diversos. À medida que a água foi ficando encanada, a lenha foi substituída por outras formas de fazer fogo mais tranquilo, como gás, etc. A energia elétrica chegou, a relação da gente com a serra foi diminuindo, foi raliando. Só aqueles que ficaram morando por lá mesmo que mantiveram, né? Mais frequente, e alguns para lazer, para nadar, para fazer escalada, os militares para fazer treinamento. Então, essas coisas. Não... Mas, e por isso, talvez, é que a gente esteja tão... A gente não... a causa não tem sido sentida pelas pessoas de forma tão efusiva como seria há mais tempo, em que a relação de dependência seria maior. A mais recente, assim, que eu vi as pessoas querendo voltar a usar a serra para fazer trilhas de moto, que eu acho um trem meio complicado, né? Fazer um esporte off-road lá, já que o ecossistema da serra como um todo, a própria constituição dela é algo muito sensível. Então, as trilhas, à medida que as motos vão passando, elas vão revolvendo a terra e aquilo vai virando... O processo de vossorocar, de desgaste, aumenta com muita rapidez. Então, assim, tem tido essa, que é agora até mais recente, está tendo discussão disso contemporaneamente, vamos dizer assim. Eu tenho 40 anos, né? Então, sou de São João e sempre fui na Serra. Então, assim, nesses 40 anos, um negócio que eu vi que é positivo é que, assim, a gente teve um aumento da mata nativa no lugar. Apesar de ainda ter muito pasto, capim de pasto, então aquela vegetação mais rasteira nativa, ela está com alguma dificuldade, mas arbustos maiores, árvores pequenas, típicas de cerrado, elas têm aparecido com mais vigor nos últimos tempos. Entendi. Então, assim, esse é um aspecto positivo que eu destaco. O tombamento feito da Serra do Lenheiro, ele foi feito localmente. É o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural, que eu até sou membro lá. Mas não participei dessa votação, eu entrei depois que o tombamento já tinha sido realizado. Mas o grande trabalho que embasou isso são 20 e poucos anos dos malucos que escreveram o dossiê, que é o Ulisses Passarelli, o Luiz Antônio do Sacramento Miranda, o Edmilson de Sales, a Betânia, que é a esposa companheira do Ulisses, e o Iago, que é filho do Ulisses também. Então, eles que têm 986 páginas A4, dividido em duas colunas. Aquilo lá é uma insanidade. E aquilo que baseou, basicamente. Assim, o processo de tombamento da serra é menos rico do que aquele dossiê. Sim. E isso porque eles mesmos, que estão lá no cotidiano, que ainda continuam frequentando a serra, explorando espaço, acham coisas que não estão naquele dossiê o tempo todo. O tombamento, ele traz mais um olhar para ajudar aí na conservação da serra, né? Porque existia o Parque Nacional, ou o Parque Municipal da Serra do Lenheiro, mas ele é uma parte ínfima do parque. A partir do momento que há o tombamento, além do Conselho de Meio Ambiente, passa a atuar também o Conselho de Patrimônio Histórico. É mais uma instância para receber demandas, né? Para receber denúncias de coisa, etc. Mas, assim, já tem um tombamento desde 1988, que era só paisagístico, mas na prática era
muito pouco ou quase nada. Mas, de qualquer forma, ainda falta atuação do poder público. Porque, assim, recentemente o parque foi cercado com cerca de arame, a cerca foi toda picotada e ninguém fez nada do poder público constituído. Então, sim, a gente tem problemas graves ainda nessa gestão, mas a gente tem um instrumento formal a mais para proteção daquele lugar. É uma forma da cidade resgatar a sua identidade, de certa forma. A gente é uma cidade dita colonial, né? Mas ela passa disso, ela é colônia, império, etc. Mas essa característica dela da cidade ainda é muito marcante. E ela só existe porque por causa dos recursos explorados na Serra. Pedreiras que construíram as igrejas principais daqui. As pedras vieram de lá. A pedra sabão acho que veio até de São José, não, mas aqui também tem depósitos de pedra sabão. E atrás do Senhor dos Montes ali, numa região chamada Córrego Seco, no entorno ali, tem uma pedreira. Você ainda vê vestígios de pedra cortada que seriam aqui para o São Francisco, para o Carmo ou para as pontes de pedra que eram tiradas de lá. Então a gente tem assim, é uma forma de resgate da, é uma parte da identidade nossa que se perdeu, mas que esse processo de tombamento pode resgatar. E aí criar essa identidade das pessoas, assim, vendo, tentando conscientizar que aquele lugar precisa ser preservado, porque, assim, boa parte da água que a gente toma vem de lá ainda, apesar da gente receber ela encanadinha em casa, aquilo ali ainda é um manancial muito grande de água. Quanto mais a vegetação tiver lá, melhora a qualidade da água para nós, mais garantia de mais volume de água para gente. E fora que é bonito pra caramba, né?